Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 2 da aula 4 do curso de Análise 3 e nesse vídeo nós falaremos sobre funções ângulos em R2. Bom gente, para começar a nossa discussão sobre esse tema, vamos responder essa pergunta aqui. Toda forma fechada ela é exata? Bom, vamos relembrar o que a gente fez no vídeo 1. No vídeo 1, a gente mostrou que toda forma exata ela é fechada. Não é? E a recíproca é válida, né, quando o domínio da forma ele é um aberto estrelado. Né? Em particular, né, como consequência disso, a gente conseguiu mostrar que em domínio aberto qualquer, né, para a forma, então toda forma fechada ela é localmente exata. Mas toda forma fechada ela será exata? A resposta é negativa, gente. A resposta é não. Né? E um exemplo clássico é essa forma aqui, gente. Ó. Ômega, né, que sai do R2 menos o zero, né, o R2 furado, né, menos a origem, chega no R2 estrela, né, que é o dual do R2. Esse conjunto aqui, gente, ele é um exemplo de um conjunto não estrelado, certo? E a forma, ela tem a seguinte forma, né? Ômega de x e y igual a menos y sobre x quadrado mais y quadrado. Isso aqui vamos chamar de coordenada, dessa coordenada de A, né? E é dx mais x sobre x quadrado mais y quadrado, vamos chamar essa coordenada de B, dy, certo? Ela é fechada se a gente faz as derivadas parciais, né, convenientes aqui, né? Del B, del x igual a del A, del y. Convenientes não, né? Mas a gente faz as derivadas parciais, né, que a gente usa para poder mostrar que, de fato, a ômega é fechada. Né? Mas se você considera qualquer aberto U, certo, gente, desse R2 furado, que contém alguma vizinhança da origem, e você faz a restrição dessa uma forma para essa uma forma aqui, ômega, ela será fechada, né? Continuará sendo fechada, mas ela não será exata. Certo? Por quê? Vamos lá. Vamos mostrar que ela não pode ser exata. Gente, U sendo um aberto que contém alguma vizinhança da origem, a gente consegue, então, uma circunferência, né, de centro zero e raio R, de modo que essa circunferência está contida nesse aberto U. Certo? Vamos supor que f seja uma primitiva para ômega. Né? Então, né, o diferencial de f tem que ser ômega, né, em U. Certo? Mas veja, em particular, f tem que ser uma função contínua, certo? Em U. Como C ele é um compacto, né, se você faz a restrição de f em C, né, então a gente vê que f vai assumir o seu valor máximo, né, em C, né, em um ponto de C. Vamos chamar esse ponto de P, né, com essa forma aqui, r cosseno θ, r seno θ, né, ou, quando for conveniente, px, py, certo? Então, f de p, né, será máximo, né, o valor máximo de f, né, assumido por f no conjunto C, na circunferência de centro zero e raio R. Certo? Se a gente definir a G, gente, ó, num intervalo aberto, né, de centro em zero, né, a gente só está interessado no comportamento no t igual a zero, né? Por essa forma aqui, gente, que nada mais é do que você olhar a f em cima da circunferência próximo do ponto P, né? Por que eu estou falando isso? Porque se você faz t igual a zero aqui nessa função g, né, veja o que vai acontecer. Você vai fazer t igual a zero, né? Então você vai obter f de r cosseno θ, r seno θ, né, que é exatamente f aplicado em P. Né? Então o que a gente vê é que essa função g aqui ela é derivável, não é, no ponto zero, certo? Em particular no ponto zero, né? Ela é derivável todo, né? E aí, como esse t igual a zero ele é um ponto onde g assume o seu valor máximo, né? Então, t igual a zero ele é um ponto crítico. Se ele é um ponto crítico, então a derivada de g no zero é zero. Né? A gente usa a regra da cadeia e nós vamos obter, né, que essa derivada aqui, né, usando essa regra da cadeia aqui, quando a gente aplica, né, o valor de del f, del x, del f, del y como sendo a e b respectivamente, né, já que a gente está supondo que f é uma primitiva para ômega, a gente vai obter, né, essa igualdade aqui, né, que é exatamente 1. Né? Quando você faz a soma aqui, cancela, dá 1. Então você está dizendo que 0 é igual a 1. Né? Essa contradição aqui, esse absurdo, né, mostra que, de fato, f não pode ser uma primitiva para ômega. Beleza, gente? Bom, pessoal, essa forma aqui ela é chamada de forma elemento de ângulo. Então, além dessa importância aqui, né, que ela já deu para a gente, né, como contra-exemplo, né, dessa afirmação aqui, toda forma fechada é exata,
Então, ela é um contra-exemplo para isso. Ela é bem importante, né? Ela tem um papel fundamental, né, no estudo de funções ângulos, né? Então, como é que se dá isso? Vamos lá. Seja U um aberto do R2 menos o zero, né? Vamos chamar de R2 furado. Então, uma função θ, né, de classe C infinito é dita uma função ângulo, certo? Se para cada x, y em U, né, o seu valor, né, θ, vamos chamar de θ aqui, né, θ de x e y, satisfaz essas condições aqui trigonométricas, gente. Ó. Cosseno de θ, né, é igual a x sobre raiz de x² mais y², e seno θ igual a y sobre raiz de x² mais y². Então, o primeiro teorema é o seguinte: seja U, né, um aberto do R2 furado, né, se existir uma função ângulo, né, ou seja, uma função que satisfaz essas coisas aqui, né, ser infinito e tudo mais, então a forma, né, elemento de ângulo, né, que a gente viu no slide anterior, certo? Ela é exata, certo? Ou seja, ela admite uma primitiva, né? Então, a demonstração, gente, né, vou deixar como exercício e nada mais é do que mostrar que essa função ângulo aqui, né, a gente pode usar a regra da cadeia nessas relações aqui, e a gente verifica que o diferencial dessa função ângulo vai coincidir com essa forma aqui, certo? Em U. Bom, gente, e a recíproca desse teorema? Será que vale? Ou seja, será que se ômega for uma forma exata, né, então a gente consegue construir uma função ângulo nesse U? Gente, a resposta é verdade, né? Então a recíproca sim é verdadeira. E para mostrarmos isso, vamos passar por uma série de resultados. Né? O primeiro deles é o seguinte, né? Se você tem um aberto do R2 furado, né? Então se θ for uma função ângulo em U, então a função θ barra será uma função ângulo em U, se somente se θ barra de xy for igual a θ de xy mais 2 vezes k de xy vezes π, né? Onde esse k é uma função que sai de U e chega nos inteiros, né? E é constante em cada componente conexa. Gente, a igualdade é ok, né? Segue das relações trigonométricas, né? Do fato de θ e θ barra ser uma função ângulo, né? E para mostrar a segunda parte, né? Que k, essa função k aqui, ela é constante em cada componente conexa, basta você verificar que a k é contínua. Né? Por quê? Porque ela tem essa cara aqui, ó, tá vendo? θ barra menos θ sobre 2π. Como ela é contínua, ela manda conexo em conexo, né? Como o contradomínio é inteiro, então, né, ela tem que ser constante em cada componente conexo, certo? Bom, gente, o segundo resultado diz o seguinte: se ρ for a semirreta em R2 que sai da origem e passa por um ponto B, né, da esfera não, do círculo unitário, então existirá uma função ângulo θ, né, no conjunto R2 menos essa semirreta. Para demonstrar essa proposição, né, a gente considera a função de Euler, né, e a gente sabe que se o domínio dessa função for os reais todo, então essa função é sobrejetiva, né, de R no círculo unitário. Né? Então, como B pertence a S1, né, então existe um A em R de modo que E de A chega em B, né, é igual a B. E aí a gente redefine essa função, né, a gente pega a restrição de E como sendo saindo desse domínio aqui, ó, tá vendo esse intervalo de tamanho 2π, né, com extremos A e A mais 2π, e aí a sua imagem será, né, o círculo menos o ponto B, certo? Essa função assim definida, né, assim redefinida, será um diffeomorfismo de classe C infinito, né, e aí a gente define a função ângulo como sendo θ de Z igual a E a menos 1 de Z sobre módulo de Z, né, gente? Veja que isso aqui dá certo. Né? Você pega, por exemplo, z igual a x, y, né? Ou seja, as coordenadas de z sejam x e y. Então, o que significa E a menos 1 de z sobre módulo de z? Será um número t, né? Que está entre a e a mais 2π, de modo que quando você aplica cosseno a esse t, vai dar a primeira coordenada dessa fração aqui, podemos dizer assim, né, que é x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E se você aplica o seno, vai dar y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, as relações que a gente pede, né,
as relações trigonométricas que a gente pede, né, na definição de função ângulo são satisfeitas, né, essas relações. Além disso, o fato de S ser um diffeomorfismo de classe C infinito mostra também que θ também será de classe C infinito. Então, é de fato uma função ângulo. Beleza? E um corolário, né? Todo ponto, né, do Z do R2 furado é centro de um disco aberto, onde está definida uma função ângulo. Gente, para mostrar isso, né, dado um Z qualquer, você pega a semirreta, né, longe desse Z, né, você vai conseguir construir uma função ângulo, né, no R2 menos essa semirreta, né, em particular você consegue, além disso, né, desculpa, em particular não, mas além disso a gente consegue, né, uma bola aberta de centro em Z, de modo que essa bola aberta está contida nessa região onde você consegue definir, né, a função ângulo, então você faz a restrição e você consegue uma função ângulo também, beleza? Outro corolário diz o seguinte: se uma função θ for contínua no aberto, né, U, né, do R2 furado, e satisfizer essas condições aqui, então ela será de classe C infinito e, portanto, será uma função ângulo. Ou seja, gente, a gente não precisa checar que a função θ ela é de classe C infinito. Né? Se ela for contínua e satisfizer as condições trigonométricas da definição, né, de função ângulo, a gente já consegue garantir que ela é uma função ângulo. Por quê? Vamos lá. Lembre que localmente, né, veja, localmente a gente consegue definir uma função ângulo, né? Então, localmente, a gente vai conseguir uma θ barra, vamos chamar de θ barra, uma função ângulo θ barra, né? Então, em cada bola aberta, certo? Em particular, essa θ barra vai ter que satisfazer as mesmas condições aqui dessa função θ aqui. Né? E aí a gente usa aquele argumento, né, de mostrar que como essa bola aberta ela é um conexo, né, e essas condições trigonométricas aqui estão sendo satisfeitas tanto para θ, essa função θ que é contínua, quanto para θ barra, que é a função ângulo, né, naquela região, naquele lugar. Então, eles vão diferir a menos de um múltiplo inteiro de 2π. Né? Portanto, o que você vai conseguir mostrar é que como esse K, né, esse número inteiro, ele de fato é um número, né, ele não é uma função, ele é constante, né, pelo que a gente já mostrou, né, aquele mesmo argumento. Então a gente consegue mostrar que θ barra vai ser igual a θ mais um múltiplo de 2π, né, um múltiplo inteiro de 2π. Portanto, né, a regularidade de C infinito, né, da função ângulo θ barra vai implicar na regularidade da C infinito da θ, certo? Bom, pessoal, próximo corolário diz o seguinte: seja U um aberto do R2 furado, né, então a forma, né, elemento de ângulo, né, que a gente já conhece, né, ela é localmente exata. Né? Mas, gente, isso aqui, né, segue do corolário aqui, né, ó, junto com aquele primeiro resultado que a gente mostrou nesse vídeo. Né? Então, você combina os dois e você consegue mostrar isso rapidamente. Certo? E aí, gente, para chegarmos, né, na recíproca, nós vamos, né, fazer uso de um lema técnico que diz o seguinte: seja U um aberto conexo em R2, e vamos escrever U, né, como uma união, certo, arbitrária de bolas abertas. Certo? Suponha que para cada lambda, certo, um índice lambda, exista um número real T lambda, de modo que T lambda menos T mi é inteiro sempre que as bolas abertas B lambda e B mi se interceptem. Se você tiver um lambda zero, né, índice, de modo que T lambda zero é inteiro, então todos os T lambdas serão inteiros. Certo? Então, como é que a gente demonstra isso? Bom, dado um lambda, um índice qualquer, certo? O fato de U ser conexo garante que existem bolas abertas B lambda 1 até B lambda k, né? Ou seja, você consegue uma cadeia de bolas abertas da decomposição, né? Começando por B lambda 0, chegando até B lambda, certo? De modo que essa cadeia, né, se você for olhar de maneira sucessiva, né, as bolas elas sempre vão se interceptar, ou seja, uma bola sempre vai interceptar com sua sucessora, né, nessa cadeia, né, e você consegue sair de B
lambda zero para chegar na b lambda, né? Então, mais ou menos esse argumento. E o fato de ser conexo, você garante que sempre você vai conseguir fazer isso, né? Dado um índice lambda, sempre você vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque você consegue separar, né, esses abertos aqui, né, essa união aqui toda, em a união de dois grandes conjuntos. Nos conjuntos onde isso é possível, né, e nos conjuntos onde isso não é possível. Certo? Então, gente, ó, são dois abertos, né? Porque, veja, você está reunindo abertos, né? Então, serão dois abertos. Serão dois abertos disjuntos e a união é U toda. U é conexo, né? Então, pelo menos, então, um deles é vazio. Né? Mas, veja, o primeiro, né, que é onde isso aqui funciona, né, é não vazio. Por quê? Porque essa união toda aí, ela contém o B lambda zero. Né? Então, como o primeiro grande aberto ali que eu falei, ele é não vazio, né? Então o segundo tem que ser. Portanto, é porque toda B lambda eu consigo fazer isso. Né? Ou seja, eu consigo uma cadeia, né, de elementos aqui, né, de bolas aqui abertas, né, dessa decomposição, de modo que eu consiga ligar, né, nesses termos aqui, né, o B lambda zero a esse B lambda. Beleza? Então, com esse argumento puramente topológico, o que é que vai acontecer? Como a gente consegue ligar dessa forma, então a gente faz aquela soma telescópica aqui, né, gente? Ó, T lambda vai ser, por definição, T lambda K, né, porque por escolha, né? E aí a gente soma e subtrai T lambda K menos 1, e aí vamos fazendo isso até chegar ao T lambda zero, né? Associamos de maneira conveniente aqui, de modo que a gente esteja somando números inteiros, né? Então, como a soma de inteiros é inteira, então T lambda é inteiro para todo lambda. Bom, pessoal, então chegamos finalmente na recíproca do teorema, né, do começo, né, que diz o seguinte, né? Seja U um aberto do R2 furado e considera a forma, né, que a gente já trabalhou com ela, né, a forma elemento de ângulo, né, ômega xy, como sendo menos y sobre x quadrado mais y quadrado dx, mais x sobre x quadrado mais y quadrado dy. Se essa ômega for exata em U, então existirá uma função ângulo em U. Então, como é que a gente faz isso? Gente, vamos começar o nosso estudo supondo que U seja um conjunto conexo, beleza? Certo. Então, sendo ômega exata, né, vamos pegar uma primitiva f para ômega, beleza? Lembre disso. A gente sabe que localmente, né, existe uma função ângulo. Ou seja, existe cada ponto Z, né, de U, né, ele é centro de um disquinho aberto, de modo que nesse disquinho eu consigo definir uma função ângulo. Né? Então, a gente vai, com isso, cobrir U, né, de maneira conveniente, né, como sendo a união de discos abertos, né, B lambdas, de modo que nesses B lambdas eu consigo definir uma função ângulo, certo? Beleza. Então, vamos fixar um lambda zero, um índice qualquer, certo? Um índice lambda zero. Então, o que é que vai acontecer? Lembre que f ele é uma primitiva para ômega. Né? E lembre que na demonstração, né, da ida, né, a função ângulo ela é uma primitiva para a forma ômega, né, no lugar onde ela é definida. Né? Então, gente, o que a gente consegue ver é que tanto o diferencial de f quanto o diferencial de θ lambda zero, eles são iguais, né? Eles são iguais a ômega, né, em B lambda zero. Certo? Se isso acontece, então quando você faz a diferença vai dar zero. Portanto, né, o que você está dizendo, né, como cada B lambda zero aqui ele é conexo, então f menos θ lambda zero ele é uma constante, certo? Em B lambda zero. Essa igualdade aqui, pessoal, ó, f menos θ lambda zero igual a c em B lambda zero, se a gente olhar com bons olhos, a gente consegue verificar que a gente vai conseguir estender θ lambda zero para todo U. De que forma? Basta você isolar aqui. Né? Você isola o θ lambda zero, vai ficar f menos essa constante. Né? Então, a gente consegue estender essa θ lambda zero para o U todo. Né? E essa extensão será a nossa candidata à função ângulo. Então, como é que vai ser isso? Como eu falei, vamos definir θ
né, sai de U e chega em R como sendo a extensão da θ lambda 0, né, ou seja, F menos essa constante C, certo? E, gente, se você pega um lambda, um índice qualquer, né, a gente consegue argumentar da mesma forma que a gente argumentou anteriormente, né, verificar que o diferencial, né, de θ e o diferencial de θ lambda, eles vão coincidir, né, em B lambda, né, portanto, né, essa diferença aqui ela é constante, certo? E aí a gente consegue definir esse número aqui, T lambda, como sendo 1 sobre 2π de θ menos θ lambda, né? Isso aqui é constante, então a gente consegue fazer. E a ideia aqui, gente, é usar o lema, né, do que a gente demonstrou antes de enunciar esse teorema, né? Então, se você pega duas bolas lá, né, da decomposição, né, B lambda e B mi, né, que se interceptam, né, o que é que vai acontecer? A gente vê que θ lambda e θ mi, né, ou seja, as funções ângulos em cada conjunto desses, são funções ângulos na interseção que é conexo, né? Então, mas como elas são funções ângulos no mesmo conjunto, né, conexo, então a gente sabe que elas vão diferir a menos de um múltiplo inteiro de 2π. Né? Então, o que é que vai acontecer? Por definição, quando você faz t lambda menos t mi, né, você vai ver que isso aqui vai ser um número inteiro. Né? Então, estamos quase, né, nas condições do lema, né, que a gente demonstrou, né, anteriormente. T lambda 0, gente, é zero, né, pela escolha, né? Certo? T lambda 0 é zero. Então, o que é que o lema diz? Que os t lambdas são todos inteiros. Beleza? Mas veja, se os t lambdas são todos inteiros, né, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, vamos isolar aqui o θ, né? θ vai ser igual a 2π vezes t lambda mais θ lambda, né, em b lambda, né? Então, o que é que vai acontecer? Se você faz θ restrito a cada b lambda, ela será uma função ângulo, certo? Então, né, a gente olhando no U todo, né, essa θ será uma função ângulo em U, certo? No caso onde U não seja conexo, então a gente faz o quê? A gente faz a mesma construção, né, que a gente fez para o caso conexo, só que em cada componente conexa, e aí juntamos o que a gente fez e montamos uma função ângulo para U, né? Fazendo, né, definindo, né, conjuntamente, né, a partir dessas funções que a gente define em cada componente conexo. Beleza, gente? Então, com isso aí a gente consegue construir uma função ângulo e aí nós temos, né, esse resultado aqui, né, o se somente se. Né? Então, se essa forma aqui é exata em U, se somente se existir uma função ângulo em U. Beleza, gente? E aqui se encerra o vídeo 2 e a aula 4. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Até mais!